Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E, finalmente, o artigo 195, parágrafo 9º. As contribuições sociais previdenciárias no inciso 1 do caput deste artigo. Parou! Anotem aí. Essas contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo são as contribuições previdenciárias patronais. É a contribuição previdenciária patronal, aquela que é do patrão. Bacana? Poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas. Olha aí, esse base de cálculo diferenciada não é o princípio da capacidade contributiva? Sim, você vai tratar o quê? De forma diferenciada. Quais são os motivos? Em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Olha aqui, então esse aqui também é o exercício do princípio da capacidade contributiva. Pode cair na prova, claro que pode cair na prova. Tá aí, meu filho. O artigo 145, para fechar o 145, ele tem mais um parágrafo. Esse parágrafo chama-se parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Então tem um parágrafo primeiro, onde que hospeda? Qual que é o nome do parágrafo primeiro? Princípio da capacidade contributiva. E o parágrafo 2º? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Professor, o que é base de cálculo? Base de cálculo é onde será calculado o quê? O tributo. Base de cálculo, então é a base de cálculo onde vai ser calculado o valor do tributo. O imposto tem uma base de cálculo? Pode, sim. O que está dizendo o artigo 2º? Está dizendo o seguinte, artigo 2º, parágrafo 2º, que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, ou seja, a taxa não pode ter a mesma base de cálculo do imposto. Imposto tem uma base de cálculo, ou a taxa vai ter a sua própria base de cálculo, diversa da base de cálculo do imposto. Professor, esse cara aqui não cai em concurso, professor. Esse cara não cai, vocês vão ver se não cai. Cai sim, bastante, hein? Então é a diferenciação da base de cálculo. Certo? Agora é o seguinte, artigo 146. Cara, esse artigo 146, quero bater um papo reto com vocês, cara. Aí um recado para os alunos que vão fazer concurso da ESAF, preste atenção. Mas preste atenção, acorda, se você está meio dormindo, você dá um pause, vai lá, toma uma água, vai ao toalete, lava o rosto e volta. Fez isso? Então vamos para a aula. Para quem vai fazer concurso da ESAF. A ESAF tem um amor doentio pelo artigo 146. Aí, quase todas as provas da ESAF cobra-se o artigo 146. É um amor doentio, cara. Então, consequentemente, você que é uma pessoa do bem, que está fomentando o amor, que estamos fomentando aqui a nossa espiritualidade, você vai ter que decorar o artigo 146. Mas antes de decorar, eu quero passar um modelo mental para vocês. Pensa bem. Nós estamos estudando o que? A Constituição. Estamos estudando a Constituição? Sim. A Constituição, os artigos 145 a 156. Gente, eu falei 155, mas está errado, viu? É 156. Então, na Constituição, você vai ter que estudar os artigos 145 a 156. Vai ter que estudar esses artigos. Ele vai ditar o que, gente? Esses artigos aqui. Vou ter que usar o quadro aqui, para fixar o conteúdo. Então, olha assim. Na Constituição Federal, está previsto no artigo 145 a 156 as questões de direito tributário. Principalmente 3 tripés. Princípios, imunidades e tributos. Não é isso? Aqui, gente, é uma descrição genérica. O 146 fala o seguinte: cabe a lei complementar. Então diz o seguinte, que uma lei complementar irá definir o que? As regras gerais do direito
tributário. Parou? Então o trabalho do artigo 146 é esse. Está remetendo o detalhamento do que? Das regras gerais do direito tributário, uma lei complementar aqui, uma lei complementar. Regras gerais. É claro, gente, que aí nós teremos a LO, que é a lei ordinária, que vão definir o que, ó? Vai definir o que? As regras específicas. As regras específicas. As regras específicas. Então vai ser lei ordinária. Agora, a regra geral, que é comum a todos os tributos e impostos, será lei complementar. Isso que está dizendo o artigo 146. Primeira coisa, cara, o cara vai falar para você que não é lei complementar, o cara vai falar para você que é uma lei ordinária. Tá errado, gente. Por que tá errado? Porque lá no caput do artigo 140 cabe a lei complementar. Se cabe a lei complementar, então a Constituição está falando o seguinte: vai ter uma lei que vai completar a minha Constituição. Vai me complementar. Então é o seguinte, a Constituição está mandando uma lei complementar. Complementar o quê? Complementar a Constituição para regular este assunto. Primeiro aprendizado fantástico para vocês. Todas as leis gerais do direito tributário são leis o quê? Complementares. Nós temos a Lei Candir, que é uma lei complementar. Nós temos uma lei do ICMS, nós temos a lei do Super Simples, nós temos a lei do ESS. Significam o quê? São todas leis complementares, são leis gerais. Leis gerais, está aqui. Então o que significa lei complementar? A lei complementar é uma lei geral. Lei complementar. Lei complementar é diferente de lei ordinária, tá certo? É diferente. Aí vocês vão ter que estudar lá no direito constitucional a diferença. Gente, agora, papo reto, vamos lá. Vou pegar uma caneta aqui. Opa. Pronto. Aqui, crianças. A nossa Constituição Federal, ela é de 88. Não é isso? 88. O que acontece, gente? O que acontece quando tem uma promulgação de uma Constituição? Quando há a promulgação de uma Constituição, nós temos uma nova ordem jurídica no país. É como se começasse do zero. Houve a promulgação da Constituição Federal de 88. 5 de outubro de 88. A partir desse momento, gente, você rompe com o mundo jurídico anterior e inicia o quê? Um novo mundo jurídico. 88. Tá certo? É como se houvesse o quê, gente? Todas as leis fossem o quê? Revogadas a princípio. Tá? A princípio. Cabe a lei complementar. Professor, que lei complementar é essa? Que lei complementar é essa? Vou mandar para vocês. É a lei 5.172 de 66. Bom entendedor já pegou. Dá uma olhada aqui. Olha, fixem, quero exercer, vamos exercer nossa capacidade de interpretação dos fatos. A Constituição de 88 falou que terá uma lei complementar à Constituição. Com a Constituição nós temos um novo ordenamento jurídico. E a lei atual, que está preenchendo essa lacuna, é uma lei de 66. 66 antes da Constituição. Professor, o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. Porque ainda o nosso legislador não editou a lei complementar do artigo 146. Professor, de 88, estamos em 2012. Pois é, até hoje não foi editada essa lei complementar. Não foi editado, então ficou um vazio. A princípio. Só que o seguinte, como não foi editada essa regra,
nós tínhamos uma regra anterior à Constituição de 88, que é essa lei de 66. Essa lei de 66 foi recepcionada pela Constituição de 88. Essa lei foi recepcionada à Constituição de 88 para preencher esse espaço da lei complementar. Essa lei aqui é a lei do Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário Nacional é uma lei de 66 que foi recepcionada pela Constituição de 88. Professor, eu quero mais detalhes. Eu vou passar para vocês mais detalhes. Comigo! Aqui. Professor, essa lei 5.172 de 66 é uma lei ordinária ou é uma lei complementar? Ali está escrito lei complementar? Não, então é uma lei ordinária. Professor, então esse fenômeno da recepção, a Constituição Federal recepcionou essa lei ordinária para fazer um trabalho de uma lei complementar? Bingo! É exatamente isso. Então essa lei ordinária, que é a 5.172 de 66, ela faz um trabalho de uma lei complementar. Consequentemente, essa lei ordinária, que é o Código Tributário Nacional, tem status de lei complementar. Pronto, está aí. Olha como o artigo 146 ele é muito importante. Ele vai definir o que? As regras gerais. Olha só as regras gerais, cara. Vou apagar aqui o quadro. Então tá aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte, a lei complementar. Essa lei complementar ainda não foi editada. Não pode ficar o vazio. O que a Constituição de 88 fez? A Constituição de 88 recepcionou a Lei 5.172 de 66. E essa lei do Código Tributário Nacional, que foi editado antes da Constituição, está valendo. Por que está valendo? Porque ela foi recepcionada pela Constituição de 88. E, consequentemente, essa lei, que é uma lei ordinária, passou a ter status de lei complementar. Professor, eu posso alterar essa lei ordinária? Pode alterar. Eu vou alterar essa lei ordinária com uma outra lei ordinária com uma lei complementar. Pode cair na prova, cara. Como a lei 5.172 é uma lei ordinária, com status de lei complementar, somente uma lei complementar pode alterar essa lei ordinária com status de complementar. Então, somente uma outra lei complementar, e assim já foi alterada diversas vezes, com outra lei complementar. Pronto. Olha aí, como tem que ter essa aula é muito importante. Então, o artigo 146 é esse o recado. E essa lei complementar vai ter que versar sobre esses assuntos. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, DF e os municípios. Regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente. Aí vem mais. Isso aqui o que vai ser todos os assuntos que vão ser regulamentados pelo Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172/66. Especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuinte. Então, quem vai definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte é o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172. B. Obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição, decadência tributária, somente quem? É o Código Tributário. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar a letra D. O que diz a letra D? A letra D foi incluída pela Emenda Constitucional número 42, que foi uma mini-reforma tributária. Definição do tratamento diferenciado a favor para as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 552, imposto ICMS.
das contribuições previstas, artigo 195, primeiro, a contribuição patronal, 12 e 13 da Constituição, que se refere ao artigo 139, 239. O artigo 239 diz o quê? Do PIS-PASEP. Gente, anotem aí. A letra D significa super simples MEI, Lei do Microempreendedor Individual. Super simples MEI, lei. Tá? Esse super simples MEI, vem o parágrafo único que eu tenho que falar para vocês aqui, ó. Tá aqui. Vai ser completado pelo parágrafo único. Repararam que a linha D foi inserida pela emenda 42? Sim. Então foi a linha D, mas o parágrafo único inteiro foi o quê? Foi incluído pela emenda 42. A lei complementar que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, DF, dos municípios. Observado o quê? Então você vai anotar aí. Você vai fazer o seguinte, você vai marcar lá, ó, do D até o inciso 4º do parágrafo único, vai colocar lá, Lei Complementar 220. Lei Complementar 123 de 2006. Então essa lei é a Lei Complementar 123 de 2006. O que diz essa lei? Essa lei vai tratar do super simples, do MEI, do microempreendedor individual. O professor tem que ler a lei, cara, só se o edital for bem específico para você ler. O que acontece? Ali houve o quê? Um regime simplificado de tributação para diminuir a informalidade, simplificar a vida do microempreendedor, do pequeno empresário, onde ele vai unificar esses impostos em um único pagamento só. Será opcional para o contribuinte, ou seja, o cara vai aderir a esse regime especial de arrecadação. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Disso tudo, o mais importante é a linha 3, que inciso 3 do parágrafo único. Então, nota assim, muito importante. O que acontece? Então, pegaram o quê? Ó? A contribuição previdenciária patronal, pegaram o ICMS e o PIS-PASEP. Unificaram esses três em um único só recolhimento. Onde houve o quê? Um único só pagamento. Esse pagamento é centralizado na onde? Na União. Então a União recebe esse recurso, depois reparte para os entes federados. Assim que funciona. Super simples. Por isso que eu falo, super simples. Simplificou a vida do cara. Simplificou, claro que simplificou. Então colocou também um regime especial de tributação. Só que é o seguinte, o recolhimento será unificado e centralizado. Parou. Aonde que ele é unificado e centralizado? Na União. Então a União arrecada esse tributo, tá? Depois ele faz o quê? Ele repassa para os entes federados. Será imediata. Esse imediato tem que colocar amarelinho. Amarelinho. Por que amarelinho, prof? Porque é muito importante. Na prova, vai falar o seguinte, que o Estado, a Prefeitura está devendo para a União. Vai contar uma história linda e maravilhosa para vocês. Está devendo para a União. Está devendo para a União e vai fazer o seguinte, vai fazer a retenção desse valor. Você vai colocar, e a União vai o quê? Reter, você vai abater desse valor. Isso está errado. Essa aqui é a única hipótese que é vedada qualquer retenção ou condicionamento. Então é o seguinte, arrecadou dinheiro independente se o cara está devendo, não está devendo, assinou contrato, não assinou contrato, garantia, etc, etc, etc. A União tem que repassar o valor. Não cabe retenção, condicionamento. Isso cai na prova, isso despenca na prova. Isso está o quê? Aqui no inciso 3º. Inciso 4º, prof. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotando o Cadastro Nacional Único de Controle. Aqui é bastante específico lá do setor de tributação dos entes federados. Pronto. Artigo 146A. Professor, nós estudamos o quê? O 145, o 146. Só que nessa emenda 42, eles incluíram um novo conteúdo na Constituição.
incluiu o artigo 146A. É um artigo independente, só que a numeração dele é 146A. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei estabelecer normas estabelecer normas de igual objetivo. Então isso aqui é um dispositivo novo que pode estar atribuindo a lei complementar. Por que ele está aqui? Porque o 146 não fala de lei complementar? Sim, lei complementar. Quais são as duas principais leis do 146? É a lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária com status de lei complementar, e a lei 123, a lei complementar 123, que é a lei do microempreendedor individual, do MEI. E agora tem essa outra lei aqui que não foi também editada, é a lei artigo 146A. Artigo 147. Tá certo? Anota aí o nome desse artigo aí, vamos ver se eu coloquei aqui o nome. Isso, tá aqui. Tá? Vamos lá. O artigo 147 tem um nome. Anota o nome do artigo 147. Chama-se competência residual dos territórios e do DF. Professor, como é que é o nome do artiguinho 147 que eu tenho que memorizar, fazer o modelo mental do cara? Competência residual dos territórios e do DF. Território, gente. Nós temos território no Brasil? Não. Depois da Constituição Federal de 88, nós não temos mais territórios. Os territórios que nós tínhamos foram transformados em estados. Professor, nós podemos ter um território? Lógico, nós podemos ter mais territórios. O território é um ente político? Não, o território é uma autarquia, gente. Esse território é de responsabilidade de quem? É da União. Somente a União pode instituir territórios. O que diz o artigo 147? Diz o seguinte: os impostos do Estado e do município, como não é Estado, como não é município, os impostos do território serão cobrados pela União. Então a competência residual desse ente transferiu-se para onde? Para a União. Isso aí, meu. Gostou?